Pronto, iniciou a gravação. Boa noite, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre sistemas de amortização, que é a conclusão do nosso curso de matemática financeira, o último tópico. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa mecânica, essa matemática por trás dos empréstimos, por trás dos financiamentos, por trás de todos esses contratos que envolvem dinheiro. Então, entendam, quando se contrai um empréstimo ou se recorre a um financiamento, evidentemente, o valor recebido por quem contrai esse empréstimo, dentro dessa operação, ele vai ter que ser restituído à instituição financeira, acrescido de juros. Então, e as formas de devolução desse principal, desse valor que você contraiu de empréstimo, mais juros são denominados sistemas de amortização. A maneira de como você paga essa operação. Os sistemas de amortização mais utilizados, a gente vai ver principalmente os mais utilizados aqui no Brasil, tá? O primeiro deles, o sistema de amortização, o sistema francês, também chamado de sistema Price. Ele é muito utilizado em todos os setores financeiros, principalmente nas compras a prazo de bens de consumo, através de um crédito direto ao consumidor, o famoso CDC. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, quando você quer comprar um bem, mas não tem o dinheiro, você recorre ao banco para fazer um financiamento, existem linhas de crédito que são chamadas de crédito direto ao consumidor, que envolvem toda uma relação financeira, onde o banco, a instituição financeira, empresta esse dinheiro ao cliente, colocando o bem ou não como garantia desse empréstimo, desse financiamento, certo? E nesse sistema, as prestações elas são iguais e sucessivas, onde cada prestação é composta por duas parcelas. Dentro de cada prestação, tem duas coisas que estão lá por trás. Uma delas é os juros sobre a operação, e a outra é a amortização do capital, cujo cálculo se baseia numa série uniforme de pagamentos. Então, entenda uma coisa. A amortização de capital é nada mais, nada menos que redução da dívida total, através do pagamento de uma parcela. Então, como quando você contrai um empréstimo e e parcela esse empréstimo em várias prestações, a cada prestação que você paga, você está reduzindo sua dívida junto ao banco. Ou seja, você está amortizando a sua dívida. Só que em cada parcela que você paga, você está pagando uma parte da dívida e uma parte dos juros totais dessa operação. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona esse sistema de amortização francês, sistema francês de amortização, ou sistema Price. Essa fórmula a gente já viu anteriormente, que essa é a fórmula para uma sequência uniforme de pagamentos. Então, é como você calcula a prestação. É a mesma fórmula, onde V é o valor financiado, I é a taxa por período de tempo e N é o número de períodos. Então, essa aqui é a mesma fórmula. Quando você tem V, que é o valor financiado ou o valor que você pediu de empréstimo, e I é a taxa e N é o tempo. Então, você consegue tranquilamente dizer qual é o valor da sua prestação. Só que o detalhamento dessa prestação é o que começa a ficar interessante. É o que começa a fazer sentido daquela história de você dizer, eu quero pagar a primeira e a última. Poxa, mas se todas as parcelas são iguais, se todas as parcelas, como está bem aqui descrito, todas as prestações são iguais e sucessivas. Se todas são o mesmo valor, qual é a vantagem de eu pagar a primeira e a última? Então, a gente vai entender agora. O valor da prestação, a gente já sabe como é que calcula, porque quando você vai contrair um empréstimo, quando você vai contratar um financiamento, você já sabe quanto você vai pedir, quanto você vai solicitar ao banco,
você já sabe qual é a taxa, porque na hora, lá, o funcionário do banco vai dizer qual é a taxa que o banco está oferecendo, e o N é o número de prestações que você pretende fazer. Podem ser mensais, bimestrais, semestrais, anuais. Tem muitos bancos que, quando o financiamento é de um valor muito alto, e geralmente envolve agronegócio, os pagamentos são anuais, porque eles envolvem a safra, certo? O valor ele é financiado para pagar daqui a um ano, ou financiado para pagar em duas parcelas anuais, porque geralmente as linhas de crédito são diferentes. Então, na hora que você for contratar esse empréstimo, o funcionário do banco ele vai explicar para você quais são as linhas de crédito e vai te dizer qual é que se adapta a você. Você, aluno de matemática financeira, vai ser o responsável por chegar e dizer, olha, essas opções que você me deu, dentre todas elas, essa aqui é a melhor, eu quero essa. Para o cliente, qual é a vantagem? Pagar menos juros. Para o banco, qual é a vantagem? Aqui o cliente paga mais juros. Então, olhem, fixem bem isso na sua cabeça. Às vezes, a melhor opção que o banco lhe dá, que o funcionário do banco lhe dá, não é a melhor opção para você. Às vezes é a melhor opção para o banco, porque o interesse dele é diferente do seu. Tá? Então, por isso que vocês têm que saber fazer essa conta. E olha que os juros são calculados sempre sobre o saldo devedor. Aqui começa a fazer sentido a história do eu pagar primeiro e pagar a última. Os juros calculados no sistema Price são calculados da seguinte forma. O juro pago na próxima parcela, ele é calculado sob o saldo devedor atual. Então, o SN, que é na data atual, ele é o que diz, quando você multiplica o saldo devedor atual pela taxa, é o juro que você vai pagar na próxima data de pagamento. Vamos para um exemplo. Calcule os valores das parcelas de juros e amortização referentes a um empréstimo de R$ 1.000 pelo sistema Price a uma taxa de 4% ao mês, num prazo de 10 meses. Ou seja, eu peguei R$ 1.000 emprestado, o gerente do banco chegou lá e me disse, Gerson, tá aqui, ó, você vai pegar R$ 1.000, o banco está te oferecendo uma taxa de 4% ao mês. Ou seja, a sua prestação vai ser R$ 123,29. 10 prestações iguais. Ou seja, eu peguei R$ 1.000 emprestado, daqui 10 meses eu vou pagar R$ 1.232,90, que são 10 prestações nesse valor. Só que por trás do valor da prestação tem uma coisa que ele não te fala. Por quê? Porque não é interessante para quem está vendendo essa proposta. Quer dizer para você quanto é que você está pagando de juros. É interessante para o banco exibir a parcela para o cliente. Por quê? Porque o cliente vai olhar essa parcela e vai dizer, dá para pagar, não dá para pagar. Ah, dá para pagar, beleza, vamos contratar. Mas a maioria dos clientes não enxerga o que está por trás. E o que está por trás faz muito sentido. Olha só, na primeira prestação, imagine que eu peguei R$ 1.000 hoje. Daqui a um mês, eu vou pagar a primeira prestação, R$ 123. Dentro da primeira prestação, 40 por R$ 40 dela é juros, R$ 83,29 é amortização. Beleza? Ah, mas como é que eu faço essa conta? Na data zero, que é no dia que eu contraí um empréstimo, eu pego esse valor, R$ 1.000, multiplico pela taxa. R$ 1.000 vezes 4% dá R$ 40. Isso aqui é juros. O restante, quando você pega, a amortização vai ser o valor da parcela menos os juros. Pega a prestação, subtrai dos juros, isso aqui é o que abate na dívida. Isso aqui é o que abate na dívida. Então, olha,
Depois que eu paguei a primeira prestação, eu paguei R$ 123,29. Mas só abateu da minha dívida R$ 83,29. Se por um acaso eu pagasse a última prestação na data da primeira, eu ia pagar o quê? A minha amortização ia ser maior. Ia ser de R$ 118,55 na data da primeira. Olha que a primeira, os juros calculados, eles são maiores no início e menores no final. Por quê? Porque o juro é calculado sobre o saldo devedor. No início você está devendo mais, vai pagar mais juros. No final você está devendo menos, vai pagar menos juros. E aí você faz a conta e vê até que ponto compensa você fazer isso. Tem sistemas que é o contrário. Que aí no início você paga menos juros, no final você paga mais juros. Que aí vai depender de como é exibido para você essa conta. Então, ó, na segunda parcela. Alguém quer perguntar? Só uma dúvida. Qual seria a vantagem de pagar a primeira e a última, sendo que ele vai pagar de qualquer forma as outras? Não entendi essa Pronto. parte. A vantagem de pagar, por exemplo, se eu quisesse pagar hoje a primeira e a última, eu ia pagar R$ 83,29, na verdade eu ia pagar essa aqui, né? R$ 123,29, mas ia abater isso aqui na dívida, certo? Se eu pagar a primeira e a última, vai abater, olha como abate bem mais na última do que na primeira. Quando eu pago a última, o próximo juros que é calculado aqui, na segunda prestação, ele é baseado no saldo devedor. O juro é menor. Porque o meu saldo devedor vai ser menor. Então, quando você paga a última parcela, todas as outras parcelas são recalculadas. Tá claro? Ah, entendi. Entendi. Porque, olha só, esse primeiro juros bem aqui, ele é calculado em cima dos 1.000. Esse segundo juros bem aqui, ele é calculado em cima desse, ó. Por quê? Porque na primeira parcela eu paguei R$ 40 de juros, 83 foi amortizado na dívida. Então, eu devia 1.000, agora eu estou devendo 916,71. Em cima desse saldo aqui, eu calculo 4%, que está bem aqui o juro. Mas minha parcela continua igual. Tá certo? Então, faz sentido, porque você traz isso aqui para a data, e isso aqui, que você pagaria de juros, ele entra como desconto na sua parcela. Então, na última parcela eu ia pagar 123. Não, você vai pagar 118,55. Isso aqui que você pagaria de juros, você não vai mais pagar, porque você não utilizou o dinheiro até a data 10. Então, a vantagem de você antecipar parcelas é justamente de não pagar esses juros, e aí você tem um desconto no valor da parcela. Tá certo? É nesse sentido que eu falo onde as prestações são recalculadas. Porque aí o desconto termina sendo maior, por causa do saldo devedor menor. A parcela é fixa, mas se você for antecipando, a tendência é que o desconto seja cada vez maior na sua taxa. Ou na sua prestação, caso você antecipe. Beleza? Beleza. Ótimo. Acho que tem alguém querendo entrar na aula. Só um minuto. Esse modelo aqui, pessoal, é o que é utilizado nas operações mais usuais, que são empréstimos pessoais, financiamentos de carro, de moto, de veículos, onde o valor não é tão alto, são esses que são utilizados. O sistema de amortização constante, que é o SAC. Esse sistema ele é muito utilizado em financiamentos internacionais,
de bancos de desenvolvimento e no sistema de financiamento de habitação brasileiro, bem como financiamentos de longo prazo. Quando ele fala em financiamento de longo prazo, é financiamentos acima de 10 anos. Acima de 10 anos já é considerado longo prazo. Então, os financiamentos brasileiros, os imobiliários, eles são geralmente em 360 meses, em 420 meses. Então, é muito tempo, muito mesmo. Então, aí faz um sentido maior, porque a longo prazo você começa... Quando você vai fazer um financiamento na Caixa, o funcionário da Caixa ele diz, olha, sua parcela vai começar tanto e lá no final vai ser tanto, porque elas são decrescentes. Mas a gente vai entender agora qual é a relação desse decrescente, que tem uma pegadinha por trás. A amortização, ela divide-se o valor do financiamento pelo número de parcelas. E os juros são calculados sobre o capital devedor, sobre o saldo devedor. Então, o juro também é calculado dessa mesma forma, só que a amortização, ela não é a diferença entre a parcela e os juros. Ela é calculada de acordo com o número de parcelas. Vamos entender um pouquinho. O mesmo exemplo. Pegando os mesmos R$ 1.000, com a mesma taxa de 4% ao mês e no prazo de 10 meses. Olha só. Peguei o meu saldo devedor inicial. Foi o valor que eu peguei emprestado. Eu vou dividir ele em quantas parcelas? Em 10. Em 10 parcelas, pego o meu dinheiro que eu peguei, divido por 10, que é a quantidade de parcelas, essa vai ser a amortização mensal. Todo mês eu vou pagar R$ 100, em 10 meses. Porém, os juros, como são calculados sobre o saldo devedor, entenda uma coisa, é 4% de 1.000, então eu vou pagar R$ 40 na primeira. Então, paguei a primeira parcela, em vez de dever 1.000, agora eu vou estar devendo 900, por causa da amortização de 100. 4% de 900, 36. Por isso que as parcelas são decrescentes, ó. Porque o juro ele é recalculado todo mês. E ele já é abatido no valor da parcela. Não são parcelas constantes, são parcelas decrescentes. E aí, nesse aqui, quando você vai para o banco, o funcionário do banco ele começa a dizer, olha, nesse aqui não faz sentido você pagar as últimas, porque lá nas últimas o juro é menor e a prestação também. Então não compensa. Compensa você pagar da frente para trás. Aí você fica, poxa, se aqui são as parcelas maiores, o interessante para mim é tentar pagar as últimas mesmo. Quando você vai fazer uma amortização, sempre avalie se vale a pena reduzir parcela ou se vale a pena reduzir número de prestações. Todas as vezes, peça para o seu gerente fazer uma simulação. Eu peguei um empréstimo de 10 mil, deu 2 meses, pagou 2 parcelas, você recebeu, por exemplo, R$ 3.000. Aí você se pergunta, poxa, vale a pena eu tentar quitar e diminuir essa dívida? Eu tentar abater na dívida? Mas aí eu tenho sempre duas opções. Eu posso abater na dívida e reduzir o valor da parcela, mantendo a quantidade de parcelas, quantidade de meses, ou eu posso manter o valor da parcela e pagar as últimas, e abater nas últimas e diminuir a quantidade de parcelas para quitar antes. Então, vale a pena você sempre fazer essa conta. Mas, professor, assim, a pessoa tem o direito de, se ela quiser, ela abater as últimas? Tem. Ou isso tem, né? Tem. Não depende a não ser que tinha um sistema que hoje ele praticamente não é mais utilizado, que era um formato de linha de crédito com um leasing, chamado de leasing, que você colocava o bem, ele geralmente era feito para compra de carro, de casa, e aí você colocava o bem como garantia,
e você não podia, era como se você estivesse pagando um aluguel para o banco sobre esse bem. E aí você não podia pagar as últimas parcelas para bater em juros. É como se, por exemplo, eu quero comprar uma casa no valor de R$ 100.000. E aí o banco me oferece essa linha de crédito com forma de leasing. O que o banco faz? O banco vai lá e compra. Você negocia, mostrou o imóvel, você pegou os R$ 100.000, pagou para o vendedor da casa, ela fica alienada ao banco e você vai pagando parcelas mensais, que é como se o banco tivesse comprado a casa, você estivesse pagando o aluguel dessa casa, mas quando terminar de pagar o aluguel, a casa é sua. Só que você não pode antecipar parcelas. Isso acontecia muito. Hoje ele praticamente não é mais utilizado, essa modalidade, mas para alguns bancos ainda existe. O Santander é um deles. Eu Ele perguntei mata, porque tem mata muita na gente que unha. faz financiamento de casas, essas coisas, né, apartamento, e eu acho que não sabe não disso, de pagar as últimas, só vão pagando, assim, sem fazer esse Professor, cálculo. Oi, tem gente querendo entrar na turma. deixa eu olhar aqui. Não, não apareceu não. Tenta de novo, peço para tentar de novo. Vanessa, se eu não me engano, Vanessa, eu já autorizei a entrada dela. Já aceitei. Olha só, dependendo da sua necessidade. Oi, Então, a diferença desse sistema aí para o outro é que o outro as parcelas não mudam, né? E esse aí elas diminuem com o tempo. exatamente. A principal diferença entre o sistema Price e o saque é que no sistema Price as prestações são sempre as mesmas, são iguais. E no sistema saque, as prestações são decrescentes. E as E a prestações são forma formadas. como, e a forma como o juro é calculado também, né? Exatamente. Na verdade, não os juros, mas a amortização. Porque, ó, aqui no sistema saque, a amortização ela é sempre o saldo devedor inicial dividido pelo número de parcelas. Aí me dá um valor. Por exemplo, aqui são 10 meses, o valor emprestado foi R$ 1.000, 1.000 dividido por 10 dá R$ 100. Esse é o valor que vai abater na dívida todo mês. Esse é o valor fixo. E os juros ele é calculado multiplicando a taxa pelo saldo devedor mês a mês. Por isso que vai decrescendo, porque você vai pegar a amortização mais juros e aí forma a prestação. Então, como a cada mês você diminui sua dívida, então a cada mês a prestação é menor. Diferentemente do sistema Price. No sistema Price, como é que você calcula a amortização? A amortização é justamente em função dos juros. Então, você vai pegar o valor total, calcula os juros, que é 4% dele, e a amortização, ó, cadê? Vixe, me perdi aqui. A amortização ela é calculada justamente como o valor da parcela menos os juros. O valor da prestação ele já é pré-definido utilizando essa fórmula aqui. Você já vai para o financiamento sabendo qual é a sua parcela. E aí, sabendo a parcela, eu calculo os juros, e aí faço parcela menos os juros e descubro quanto é a amortização a cada mês. Deu para entender a diferença? Eu acho que deu. Vamos fazer uma continha rápida. Qual é o mais vantajoso? Pegando um empréstimo de R$ 1.000, pagando a uma taxa de 4% ao mês durante 10 meses. Qual é o mais vantajoso? É utilizando o sistema Price ou utilizando o sistema saque? Vocês sabem me dizer?
Vou chutar aqui. Acho que é o saque, né? Não sei. Se fosse no chute, chutaria no saque, né? É, Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma planilhazinha e mostrar para vocês. Para vocês verem como no longo prazo esse negócio funciona. Eu vou mostrar outra coisa para vocês agora. Aqui. Olhem só. Eu vou supor que a pessoa não antecipou nenhuma parcela. No sistema saque, começou com 140, depois 136, 132, e por aí vai, até 104. São 10 parcelas. No sistema Price, 123,29. Tá bom o tamanho, pessoal? Esse é o valor da parcela. São 10 parcelas. Meu povo, vocês estão vendo? Sim. Então, aqui é o número de parcelas. Então, entenda uma coisa. Pelo sistema Price, eu pagaria R$ 1.232,90 se eu não antecipasse nenhuma parcela. Vamos fazer um serviço de preguiçoso. Pelo sistema saque, eu pagaria R$ 1.220. Fechadinho. Qual seria a melhor opção das duas? A sistema Price ou o sistema saque? saque, né? Com certeza. O sistema saque é melhor. Por quê? Pois o valor final aí a pergunta fica subentendida, mas ele é melhor para quem? Ele é melhor para o cliente. Justamente, eu pensei que fosse melhor porque você disse que faz mais sentido para coisas a longo prazo, né? Então, eu pensei, não, deve fazer mais sentido para o banco, né? Não para o cliente. Mas aí abre muita margem. Se o professor vai e bota numa atividade, por exemplo, se você, como funcionário do banco, e você vai oferecer para um cliente, se o interesse do banco se sobressai ao interesse do cliente, qual desses você vai oferecer para ele? Você, como funcionário do banco, vai oferecer o sistema Price. Por quê? Porque no final a dívida é maior para o cliente, melhor para o banco. Agora, se você fosse o cliente, você iria optar pelo sistema saque, porque o valor final da dívida é menor. Então, é melhor para o cliente que paga menos do que para o banco. Tá claro, pessoal? Está.
O saque, ele faz mais sentido para o banco em, tipo, operações assim, de venda de apartamentos, coisas, a longo prazo? Faz mais sentido, porque é quando a quantidade de meses é muito grande. Quando ultrapassa 100 meses, o saque já é melhor para o banco. Porque, ó, Entendi. como o valor abatido na dívida ele é sempre fixo, então quanto mais meses demorar, melhor, porque no início o banco recebe muitos juros, muito mesmo. Então imagine, suponha que você vai fazer a compra de uma casa que vale 300 mil. Então vamos lá, 300 mil reais, igual 300 mil reais, e vai dividir em 360 meses, ou seja, em 30 anos. Então, você vai 360. Isso aqui é o que vai abater na dívida todo mês. Então, pensem, em cima de 300 mil, você for tirando 833 reais e 33 centavos todo mês, eu estou pagando muitos juros no início. Tá claro? Porque o saldo devedor é muito grande e ele demora a diminuir. Por isso que o cliente demora a sentir a diferença na parcela. Por exemplo, eu fiz um financiamento que, na época, eu não fiz essa conta aqui. Não fiz. E aí, terminei gastando o financiamento aí, porque meu saldo devedor não era tão grande, não. Era em torno de 90 mil, que eu fui comprar uma casa, dei uma parte, financei o restante. E, para mim, o melhor era o Price. Por que que o melhor é o sistema Price? Porque, para mim, 2 vezes por ano, eu recebo alguma coisa a mais do que o salário. Então, no final do ano, eu recebo o 13º e no meio do ano eu recebo férias. Então, esses valores poderiam ser utilizados para pagar as últimas parcelas. Pagando as últimas parcelas no sistema Price, o desconto é maior, porque no sistema Price você paga juros meio que contínuos, meio que constantes. Já aqui não. Aqui você paga menos juros no final. Aí aqui não compensa. Hoje não compensa fazer mais. Só faltam 3 anos para quitar. Aí hoje em dia nem compensa. A parcela já está tão pequena e a quantidade de juros em cima de cada parcela já é tão pequena hoje que não compensa mais. Eu me desprender de uma quantia para pagar, para quitar essa casa, onde eu posso pegar essa quantia e fazer outros investimentos, onde o que rende nos outros investimentos supera o que eu pago de juros na parcela. Entendeu? Aí, hoje em dia não compensa mais fazer isso, fazer essa quitação antecipada. Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei muito rápido. Entendi. Beleza. Meu povo, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, sobre sistemas de amortização. Eu vou interromper a gravação, para o vídeo não ficar muito grande. Daqui a pouco ela vai estar postada no canal do YouTube. Tá certo?